Uma ferramenta bastante conhecida no meio da galera do teatro e em outros segmentos, agora está disponível na versão 1.5 da Grande 63. Essa ferramenta se chama Curvas DMX. Aonde nós acessamos estas curvas DMX? Nós vamos lá no menu, então Patch, então DMX Curves. Aqui nós podemos criar curvas ou até mesmo editar uma curva que já esteja pré-definida pelo sistema. Como vocês podem ver, nós já temos uma curva pré-definida com Curve Mode, né, de mínimo e máximo, ou seja, essa curva vai de 0 a 100% linear. Se eu clicar com o botão direito aqui no Curve Mode, nós temos Switch Mode, que se eu selecionar esse modo, vocês podem ver que é uma curva sem linha nenhuma, ou seja, ela vai de 0 a 100% sem nenhum fade time, ou seja, ela é uma curva snap, né, uma curva quadrada. Isso é bastante interessante para quando você quiser trocar, por exemplo, o canal 1 e 2 do seu Pro Power para que ele vire, do seu dimmer, né, para que ele vire um Pro Power. Você pode utilizar essa curva snap aqui nos seus dois canais. No caso aqui nós iremos criar uma nova curva, então vou deixar essa curva no mínimo e máximo, padrão. Clicar aqui no New DMX Curve, clico com o botão direito ou aperto e seguro este quadradinho aqui para quem estiver na mesa. Vamos nomear esta curva como Soft, por exemplo. E aqui no Curve Mode, nós vamos selecionar Custom. Como vocês podem ver aqui do lado direito, nós temos um gráfico, né, com os pontos. No caso, eu tenho um ponto aqui embaixo. Nós podemos editar esse gráfico aqui, galera. Para isso, nós temos estas ferramentas aqui do nosso lado esquerdo. Então vamos clicar nesse símbolo aqui de mais. Então nós podemos ir adicionando pontos a esta curva. Por exemplo, clico aqui no gráfico e arrasto, né? Clico, seguro e arrasto e adiciono um segundo ponto. E assim sucessivamente eu vou criando os meus pontos, tá? Então vamos criar uma curva aqui. Mais ou menos assim, para quando ela chegar aí nos seus 90%, ela chegue a 100% rapidamente. Então, conforme nós vamos adicionando os pontos aqui, o sistema já vai adicionando os pontos do lado esquerdo aqui também com seus valores, né, determinados aqui no gráfico, ok? Maravilha! Como é que a gente atrela agora essa curva a um aparelho? Existem vários modos aí de se atrelar essa curva nos aparelhos, nós vamos ver todos aqui. Nós podemos atrelar essa curva a um fixture type, ou apenas em um canal de dimmer, ou até mesmo num parâmetro, né, de algum aparelho, por exemplo, color ou cyan. Tá? Então nós podemos trabalhar com essa curva de várias formas. Tá? Então, primeiramente, eu vou atrelar essa curva aqui a todos os dimmers que eu tenho peteado aqui no meu show. Então, nós vamos lá em Patch, Fixture Type. No caso aqui, eu tenho o Fixture Type Dimmer, onde eu estou utilizando 12 aparelhos deste aqui no meu show. Então, vou clicar em Dimmer, Edit. Vou selecionar qual modo que eu estou usando, né, deste dimmer. No meu caso aqui é o de 8 bits. Abro novamente aqui o DMX Channels. E aí eu vou arrastar para o meu lado direito, onde eu tenho aqui o DMX Curve. Se eu clicar aqui com o botão esquerdo e em seguida botão direito, eu já posso acessar a curva que eu acabei de criar, que no caso é a curva Soft. Ok? Então vou selecionar essa curva. Fechar aqui essa janela. Não se esqueçam de trocar esse aparelho novamente, né? Então vamos lá em Patch para que essa curva funcione. Nós vamos lá em Fresnel,
Fixture Type, seleciono todos os dimmers aqui, botão direito e seleciono o dimmer novamente, Select, para que ele entenda, para que ele faça um load, né, dessa curva aqui nos nossos dimmers. Então vou fechar aqui a aba de Patch, Save and Exit. Aqui eu vou abrir uma window chamada DMX e vou ativar o filtro aqui, Only Selection, para não ficar uma bagunça aqui. Vou selecionar os meus Fresnéis, parâmetro de dimmer, e vou rolando aqui o parâmetro de dimmer com o meu mouse. Então, como vocês podem ver, ó, eu já estou a 40% aqui no meu encoder, mas lá no meu output real eu tenho apenas 19%. Vocês lembram que lá a nossa curva ela começa bem retinha e vai subindo gradativamente? Então vamos subindo aqui o nosso encoder para ver o que acontece. Ó. Vai chegando aí nos 90%, como eu falei antes, ó, ele fica bem mais rápido, tá? Então 90% de encoder, 50% no nosso real, no nosso palco. Conforme eu vou subindo, tá? Então 91% eu já subi 10 no real e assim vai. Então ele está respeitando a curva que eu acabei de criar. Então esse é um jeito, né, da gente atrelar a curva aí aos nossos aparelhos. Se eu quiser atrelar esta curva apenas a um aparelho, um canal, né, aqui no caso, também é possível, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova curva aqui, agora uma curva Snap. Então vamos lá no menu novamente, Patch, Curvas DMX, nova curva DMX, vou já nomear essa curva como Snap, e o Curve Mode aqui vai ser Switch, ok? Então fechei, salvei. Como eu faço para atrelar esta curva apenas para o canal 1? Muito simples. Eu vou lá na nossa Fixture Sheet e procuro o canal que eu quero fazer essa edição, no caso aqui o canal 1. Então eu vou apertar aí o botão Edit, selecionar esse canal 1 e olha só, galera, aqui do nosso lado, rolando para o nosso lado direito, eu tenho a opção de curvas DMX, que no caso está a curva Soft. Então eu vou clicar com o botão direito e vou utilizar a curva Snap. Fechei novamente. Vamos abrir novamente a nossa janelinha de DMX. Only Selection, Fresnel. E olha aí que interessante. Como vocês podem ver, apenas o canal 1 está com a curva Snap. Os outros canais estão com a nossa curva linear, tá? Então, quando o encoder aqui embaixo, ó, chega no 0, o canal número 1 vai zerar seco, sem nenhum tempo adicional. Então, zerei. Cheguei a 100%, eu tenho esse canal a 100% novamente, tá? O segundo método aí para a gente trocar aí essa curva seria lá no Patch novamente. Então nós vamos lá no menu, Patch, só que dessa vez nós vamos lá no Parameter List. E aí nós vamos procurar quem nós queremos alterar a curva, que no caso é o dimmer número 1 novamente. Arrasta para o lado direito. E ao invés de Snap, nós vamos deixar ele Soft novamente, tá? Fechei, salvei. Seleciono novamente os meus Fresnéis e lá está o meu canal número 1 com a curva Snap também, tá? Então, só para recapitular, vocês precisam trocar o Fixture Type só quando nós vamos lá no Fixture Type e mudamos a curva lá dentro do Fixture Type, tá? Porque nós estamos mudando todos os aparelhos que estão peteados aí e o sistema precisa entender esse novo Fixture Type. É diferente da gente atrelar estas curvas para um determinado canal ou um determinado parâmetro de qualquer outro aparelho.